o Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 5. Yanasandhi Parva. Capítulo 113. Garuda perde e recupera suas asas por causa de Sandili sobre o pico de Rishaba. Narada disse: descendo então no pico de Rishaba, o Brahmani e a ave viram uma dama Brahmani de nome Sandili, engajada lá em penitências ascéticas. E Galava e Garuda cumprimentaram por inclinarem suas cabeças, e a reverenciaram. E nisso, a dama perguntou pelo seu bem-estar e lhes deu assentos. E tendo tomado seus assentos, ambos aceitaram o alimento cozido, que a dama lhes ofereceu, depois de o terem primeiro oferecido aos deuses com mantras. E tendo ingerido aquele alimento, eles se deitaram no chão e caíram em um sono profundo. E Garuda, por causa do desejo de deixar aquele local, após despertar, descobriu que suas asas tinham caído. De fato, ele tinha se tornado como uma bola de carne, só com cabeça e pernas. E vendo chegar a essa situação, Galava tristemente perguntou, dizendo: que condição é esta que tomou conta de ti como consequência da tua estadia aqui? Pai, por quanto tempo nós teremos que residir aqui? Tu nutriste algum pensamento mau e pecaminoso em tua mente? Não pode, eu estou certo, ser algum pecado insignificante do qual tu foste culpado. Assim abordado, Garuda respondeu para o Brahmani, dizendo: de fato, ó regenerado, eu nutri o pensamento de levar embora esta dama coroada de êxito ascético deste lugar para onde o próprio Criador, o divino Mahadeva, o eterno Vishnu, e virtude e sacrifício personificados vivem juntos, pois como eu pensei essa dama deve viver lá. Eu agora, pelo desejo de me fazer bem, me prostrarei diante dessa dama santa, e rogarei a ela, dizendo, com o coração cheio de compaixão: eu tinha, de fato, nutrido tal pensamento. Se eu agi corretamente ou erradamente, esse mesmo era o desejo, evidentemente contra o teu próprio, que foi nutrido por mim por causa do meu respeito por ti. Cabe a ti, portanto, me conceder perdão, por tua nobreza de coração. Aquela dama ficou satisfeita com aquele príncipe das aves e aquele touro dos Brahmanes. E se dirigindo a Garuda ela disse: não temas, ó alto de penas belas. Retoma as tuas asas, e abandona os teus receios. Eu fui desprezada por ti, mas saibas que eu não perdoo o desprezo. Aquele ser pecaminoso que nutre desprezo por mim abandonará rapidamente todas as regiões bem-aventuradas. Sem uma única indicação inauspiciosa sobre mim, e perfeitamente irrepreensível como eu sou, eu, pela pureza do meu comportamento, obtive êxito ascético superior. Pureza de conduta dá virtude como seu fruto. Pureza de conduta dá riqueza como seu fruto. É a pureza de conduta que ocasiona prosperidade. E é pureza de conduta que expulsa todas as indicações inauspiciosas. Vai, ó abençoado príncipe das aves, para onde quer que tu desejes, deste lugar. Nunca nutras desprezo por mim, e toma cuidado para que tu não desprezes mulheres mesmo que possam ser realmente faltosas. Tu serás novamente, como antes, investido com força e energia. A essas palavras daquela dama Garuda teve suas asas de volta, e elas se tornaram até mais fortes do que antes. E então com a permissão de Sandili Garuda partiu com Galava em suas costas. Mas eles fracassaram em encontrar a espécie de corcéis que eles estavam procurando. E aconteceu que Visvamitra encontrou Galava no caminho. E nisso aquele principal dos oradores se dirigiu a Galava na presença do filho de Vinata e disse: ó regenerado, já chegou o momento quando tu deves me dar a riqueza que tu me prometeste por iniciativa própria. Eu não sei o que tu fizeste. Eu tenho esperado por muito tempo. Eu esperarei mais algum tempo. Procura o caminho pelo qual tu possas ter êxito, na questão da tua promessa. Ouvindo essas palavras, Garuda se dirigiu ao desanimado Galava que estava dominado pela tristeza, dizendo: o que Visvamitra disse para ti antes foi agora repetido em minha presença. Vem, portanto, ó Galava, melhor dos Brahmanes, nós deliberaremos sobre a questão. Sem dar ao teu preceptor toda a riqueza prometida por ti, tu não podes nem te sentar.
Capítulo 114. Vai até Yayati. Narada disse. Garuda então, aquele principal dos seres alados, se dirigiu ao triste Galava e disse: porque ela é criada por Agni nas entranhas da terra e avolumada por Vayu, e porque também a própria terra é citada como sendo Hiranmaya, portanto, a riqueza é chamada de Hiranya. E porque a riqueza suporta o mundo e sustenta a vida, portanto, ela é chamada de Dana. É para servir a esses fins que Dana, riqueza, existe desde o início nos 3 mundos. Naquela sexta-feira, quando uma ou outra das 2 constelações, a Purvabhadra ou a Uttarabhadra, está ascendente, Agni, criando riqueza por um decreto de sua vontade, a concede à humanidade para o aumento do estoque de Kuvera. A riqueza que está entranhada na terra é protegida pelas divindades chamadas Ajaikapatsia e Vradnas, e também por Kuvera. De obtenção extremamente difícil, aquela riqueza, portanto, ó touro entre os Brahmanes, é raramente alcançada. Sem riqueza não há chance da tua aquisição dos corcéis prometidos. Pede, portanto, de algum rei nascido na linhagem de algum sábio nobre que possa, sem oprimir seus súditos, coroar nosso pedido com sucesso. Há um rei nascido na linhagem lunar, que é meu amigo. Nós iremos a ele, pois ele, entre todos sobre a terra, tem grande riqueza. Aquele sábio real é conhecido pelo nome de Yayati, e ele é o filho de Nahusha. Sua bravura é irreprimível. Solicitado por ti em pessoa, incitado por mim, ele dará o que nós procuramos, pois ele tem riqueza imensa, igual a que pertence a Kuvera, o senhor dos tesouros. Assim mesmo, por aceitar uma doação, ó erudito, salda a tua dívida com teu preceptor. Falando dessa maneira, e pensando sobre o que era melhor para ser feito, Garuda e Galava foram juntos ao rei Yayati, que estava então em sua capital chamada Pratistana. O rei os recebeu hospitaleiramente e deu a eles argia excelente e água para lavar seus pés. E o rei então lhes perguntou o motivo de sua vinda. E nisso Garuda respondeu, dizendo: ó filho de Nahusha, este oceano de ascetismo, chamado Galava, é meu amigo. Ele foi, ó monarca, um discípulo de Visvamitra por muitos milhares de anos. Este Brahmane santo, quando mandado embora por Visvamitra para onde quer que ele escolhesse, se dirigiu ao seu preceptor naquele momento, dizendo: eu desejo dar algo como a taxa do preceptor. Sabendo que os recursos dele eram escassos, Visvamitra não pediu nada. Mas quando ele foi repetidamente abordado por este Brahmane sobre o assunto da taxa tutorial, o preceptor, sob uma leve acessão de ira, disse: dá-me 800 corcéis brancos de boa raça e de brilho lunar, e cada um tendo uma orelha preta. Se, ó Galava, tu desejas dar alguma coisa para o teu preceptor, que isso então o seja dado. Foi assim que Visvamitra, dotado de riqueza de ascetismo, falou a ele com raiva. E por causa disso este touro entre os Brahmanes está sofrendo de grande angústia. Incapaz de cumprir aquela ordem de seu preceptor, ele agora vem procurar a tua proteção. Ó tigre entre homens, aceitando isso como esmolas de ti, e cheio de alegria novamente, depois de pagar a dívida com seu preceptor, ele se dedicará novamente a praticar penitências ascéticas. O rishi nobre como tu és, e, portanto, dotado da tua própria riqueza de ascetismo, este Brahmane, por te dar uma parte da sua riqueza de ascetismo, te fará mais rico em riqueza desse tipo. Tantos pelos, ó Senhor de homens, quantos existam no corpo de um cavalo, tantas regiões de bem-aventurança, ó soberano da terra, são alcançadas por aquele que dá um cavalo em doação. Este é tão digno de aceitar uma doação quanto tu és de fazer uma doação. Que, portanto, a tua doação nesse caso seja como leite depositado em uma concha. Capítulo 115. Obtém uma donzela Madhavi. Vai até o rei Aryasva. Narada disse. Assim abordado por Suparna em palavras excelentes repletas de verdade,
aquele realizador de 1000 sacrifícios, aquele principal dos doadores, aquele soberano generoso de todos os casis, o Senhor Yayati, revolvendo aquelas palavras em sua mente e refletindo sobre elas calmamente, e vendo diante de si seu amigo querido, Tarkshya, e aquele touro entre os Brahmanes, Galava, e considerando as esmolas procuradas como uma indicação, altamente louvável, de mérito ascético de Galava, e em vista particularmente do fato de que aqueles dois tinham ido a ele tendo ignorando todos os reis da linhagem solar, disse: abençoada é a minha vida hoje, e a linhagem também na qual eu nasci, de fato, foi hoje abençoada. Esta própria província minha também foi igualmente abençoada por ti, ó impecável Tarkshya. Há uma coisa, no entanto, ó amigo, que eu desejo te dizer, e esta é, que eu não sou tão rico agora como tu pensas, pois a minha riqueza sofreu uma grande diminuição. Eu não posso, no entanto, ó viajante dos céus, tornar inútil a tua vinda aqui. Nem eu posso ousar frustrar as esperanças nutridas por este rishi regenerado. Eu darei a ele, portanto, aquilo que realizará seu propósito. Se alguém tendo vindo por esmolas volta desapontado, ele pode destruir a família inteira do anfitrião. Ó filho de Vinata, é dito que não há ação mais pecaminosa do que a de dizer, eu não tenho nada, destruindo dessa maneira a esperança de alguém que vem dizendo, o homem decepcionado cujas esperanças foram mortas e seu objetivo não realizado pode destruir os filhos e netos da pessoa que falhou em lhe fazer bem. Portanto, ó Galava, leva esta minha filha, esta perpetuadora de 4 famílias. Em beleza, ela parece uma filha dos celestiais. Ela é capaz de inspirar todas as virtudes. De fato, devido à sua beleza, ela é sempre solicitada de minhas mãos por deuses e homens, e asuras. Sem falar de 800 corcéis cada um como uma orelha preta, os reis da terra darão seus reinos inteiros como seu dote. Leva, portanto, esta minha filha, chamada Madhavi. Meu único desejo é que eu possa ter um neto por meio dela. Aceitando aquela filha em doação, Galava então, com Garuda, partiu, dizendo, nós te veremos novamente. E eles levaram aquela moça com eles. E o amigo ovíparo de Galava se dirigiu a ele, dizendo, finalmente foram obtidos os meios pelos quais os corcéis podem ser obtidos. E dizendo isso, Garuda partiu para sua própria residência, tendo obtido a permissão de Galava. E depois que o príncipe das aves tinha ido, Galava, com aquela moça em sua companhia, começou a pensar em ir a algum entre os reis que seria capaz de dar dote adequado pela moça. E ele primeiro pensou naquele melhor dos reis, Aryasva da linhagem de Ikshaku, que governava em Ayodhya, era dotado de grande energia, possuidor de um grande exército composto de 4 espécies de tropas, tinha uma tesouraria bem cheia e abundância de grãos, e que era eternamente amado por seus súditos, e que amava os Brahmanes apropriadamente. Desejoso de filhos, ele estava vivendo em quietude e paz, e engajado em austeridades excelentes. E o Brahmani Galava, se dirigindo a Aryasva, disse, esta moça, ó o rei de reis, aumentará a família de seu marido por gerar filhos. Aceita de mim, ó Aryasva, como tua esposa, por me dares um dote. Eu te direi qual dote tu terás que dar. Ouvindo isso, decide o que tu farás. Capítulo 116. Obtém 200 corcéis, Madhavi produz um filho, e é uma virgem novamente. Atributos da dama. Narada disse, aquele melhor dos monarcas, o rei Aryasva, depois de refletir por um longo tempo e dando um suspiro longo e ansioso acerca do nascimento de um filho, finalmente disse, os 6 membros que devem ser elevados proeminentes são elevados nesta moça. Aqueles 7, além disso, que devem ser finos são finos nela 6. Aqueles 3, também, que devem ser profundos são profundos nela. E por fim, aqueles 5 que devem ser vermelhos são vermelhos nela. Parece que ela é digna de ser olhada até pelos deuses e os asuras, e é talentosa em todas as artes e ciências. Possuidora de todos os sinais auspiciosos, ela certamente gerará muitas crianças.
Ela é até capaz de gerar um filho que possa se tornar um imperador. Quanto à minha riqueza, dize-me, ó o principal dos Brahmanes, qual deve ser seu dote? Galava disse: dá-me 800 corcéis, nascidos em um bom país, de brancura lunar, cada um como uma orelha preta. Esta moça auspiciosa e de olhos grandes então se tornará a mãe dos teus filhos, como o bastão de fogo se tornando a geratriz do fogo. Narada continuou. Ao ouvir essas palavras, aquele sábio real, o rei Aryasva, cheio de tristeza, mas cegado pela luxúria, se dirigiu a Galava, aquele principal dos rishis, dizendo: eu tenho só 200 corcéis em volta de mim da espécie que tu queres, embora de outras espécies, todas dignas de sacrifício, eu tenha muitos milhares se movimentando em meus domínios. Ó Galava, eu desejo gerar somente um filho nesta donzela. Bondosamente concede de meu pedido. Ouvindo essas palavras do rei, aquela donzela disse para Galava: o recitador de Brahma me concedeu um benefício que depois de cada parto eu seria uma donzela novamente. Entrega-me, portanto, para este rei, aceitando seus excelentes corcéis. Dessa maneira, 800 corcéis no total podem ser obtidos por ti de 4 reis em sucessão, e eu também posso ter 4 filhos. Recolhe a riqueza destinada ao teu preceptor dessa maneira. Isso mesmo é o que eu penso. Depende, no entanto, de ti, ó Brahmane, quanto a como tu deves agir. Assim abordado por aquela moça, o Muni Galava disse estas palavras para o rei Aryasva: ó Aryasva, ó o melhor dos homens, aceita esta donzela por 1/4 parte do dote que eu fixei, e gera somente um filho nela. Recebendo então aquela moça e reverenciando Galava, o rei na hora e lugar devidos teve com ela um filho do tipo desejado. E o filho assim nascido veio a ser chamado pelo nome de Vasumanas. Mais rico do que todos os reis ricos da terra, e parecido com um dos próprios vasos, ele se tornou um rei e doador de grande riqueza. Depois de algum tempo, o inteligente Galava voltou e se aproximando do muito satisfeito Aryasva disse para ele: tu, ó rei, obtiveste um filho. De fato, esta criança é como o próprio sol em esplendor. Chegou o momento, ó o principal dos homens, de eu ir para algum outro rei em busca de esmolas. Ao ouvir essas palavras, Aryasva, que era mesmo sincero em palavras e firme em ações de virilidade, e se lembrando de que o restante de 600 corcéis não poderia ser suprido por ele, devolveu Madhavi para Galava. E Madhavi também, abandonando aquela resplandecente prosperidade majestosa, e mais uma vez se tornando uma donzela, seguiu os passos de Galava. E Galava também, dizendo que os corcéis permaneçam contigo, então foi, acompanhado pela moça, ao rei de Vodasa. Capítulo 117. O mesmo para Divodasa. Narada disse. Galava então, se dirigindo a Madhavi, disse: o soberano dos Kazis é um rei ilustre conhecido pelo nome de Divodasa. Ele é o filho de Vimazena, é dotado de grande coragem, e é um poderoso soberano. Ó moça abençoada, nós estamos agora indo até ele. Segue-me lentamente e não te aflijas. Aquele soberano de homens é virtuoso e devotado à verdade e tem suas paixões sob controle. Narada continuou. Quando o Muni chegou diante daquele rei, ele foi recebido com a devida hospitalidade pelo último. Galava, então, começou a incitar o monarca a gerar um filho. Assim abordado, Divodasa disse: eu ouvi sobre tudo isso antes. Tu não precisas falar muito. Ó Brahmane, eu posso te dizer, ó o melhor dos Brahmanes, que logo que eu ouvi sobre esse assunto meu coração ficou fixo nele. Também é um sinal de grande honra para mim que passando por cima de todos os outros reis tu vieste a mim. Sem dúvida, o teu objetivo será realizado. Na questão dos corcéis, ó Galava, a minha riqueza é semelhante àquela do rei Aryasva. Eu gerarei, portanto, somente um filho nobre nesta donzela. Ouvindo essas palavras, aquele melhor dos Brahmanes deu aquela donzela para o rei, e o rei, nisso, casou-se devidamente com ela.
E o sábio real então se divertiu com ela, como Surya com Prabhavati, Agni com Svaya, Vasava com Sashi, Chandra com Rohini, Yama com Urmila, Varuna com Gauri, Kuvera com Hribi, Narayana com Lakshmi, Sagara com Janavi, Rudra com Rurani, o avô com Sarasvati, Saktri o filho de Vasishta com Adriziante, Vasishta com Arundhati, chamada também Akshamala, Shyavana com Sukanya, Pulastya com Sandhya, Agastya com a princesa de Vidarbha Lopamudra, Satyavan com Savitri, Brigu com Puloma, Kasyapa com Aditi, Jamadagni o filho de Rishika com Renuka, Visvamitra o filho de Kusika com Imavati, Vrihaspati com Tara, Sukra com Sataprava, Bhumipati com Bhumi, Pururavas com Urvasi, Rishika com Satyavati, Manu com Sarasvati, Dushyanta com Sakuntala, o eterno Dharma com Driti, Nala com Damayanti, Narada com Satyavati, Jaratkaru com Jaratkaru, Pulastya com Pratishyya, Urnayus com Menaka, Tumvuru com Ramba, Vasuki com Satazirsha, Dhananjaya com Kamari, Rama com a princesa de Vidyasita, ou Janardana com Rukmini. E para o rei de Vodasa, que se divertiu e se deleitou com ela, Madhavi deu um filho chamado Pratardana. E depois que ela tinha dado um filho a ele, o santo Galava foi até Vodasa no tempo fixado, e disse para ele: deixa a moça vir comigo, e que os corcéis também que tu deves me dar permaneçam contigo, pois eu desejo ir a outro lugar, ó o soberano da terra, em busca de dote. Assim abordado, o rei virtuoso de Vodasa, que era devotado à verdade, por isso, devolveu a moça para Galava no tempo estabelecido. A opinião geral é que estes 6 são: as costas de cada palma, os 2 dorsos e os 2 seios devem ser elevados. Outra opinião indicaria que os 2 seios, os 2 quadris, e os 2 olhos devem ser assim. Os 7 que devem ser delicados ou finos são a pele, o cabelo, os dentes, os dedos das mãos, os dedos dos pés, a cintura, e o pescoço. Os 3 que devem ser profundos são o umbigo, a voz e a compreensão. Os 5 que devem ser vermelhos são as 2 palmas, os 2 cantos externos dos olhos, a língua, os lábios, e o palato.